Mas, enfim, eu queria agradecer a você, Júlio, pela participação. Muito obrigado mesmo, Eu né? que Eu que agradeço. agradeço. A gente pensou em falar um pouco sobre a questão das redes sociais nesse período, né, de isolamento que aconteceu e surgiram muitos canais aí de divulgação do espiritismo, né? Como melhor utilizar as redes sociais para divulgar o espiritismo nesse período, né, enfim, de isolamento. Deu uma travada, mas acho Voltou. que agora voltou. Ainda tá Ainda voltando tá bem alto voltando para bem mim o alto para som mim o som quando eu falo. quando eu falo. Eu vou mutar aqui quando você for falar. Boa, Boa, beleza. beleza. Mas como melhor divulgar, né, o espiritismo nas redes sociais nesse período de isolamento, que muitos canais começaram a, a falar, né, de espiritismo e tudo mais. Boa, Eric. Cortou um pouco a sua pergunta no começo, mas acho que eu já peguei aqui um pouco do contexto, né? Primeiro, eu quero te agradecer pelo convite, de a gente poder falar sobre esse assunto. Eu gosto muito de falar sobre a divulgação espírita, ainda mais trazendo para um contexto de atualidade, o contexto que a gente está vivendo nesse momento, que é tão importante que a gente debata sobre isso. Como é que a gente pode divulgar a doutrina utilizando as ferramentas, os recursos que a gente tem hoje, o contexto histórico e social que a gente está vivendo também? Sabe que eu fiquei pensando bastante sobre isso e tenho até conversado com vários amigos e amigas falando sobre esse assunto, como que a gente leva a doutrina para o mundo, não só para os espíritas, mas para as pessoas no mundo como um todo. E, cara, uma coisa que eu acho que foi fundamental dessas reflexões que a gente teve é que a ferramenta, a plataforma que a gente usa, a tecnologia que a gente vai empregar na divulgação espírita, ela importa muito pouco. E essa foi uma conclusão até um tanto surpreendente, porque a gente pensava assim, cada vez mais tem redes sociais novas no mundo. Cada vez mais tem artefatos tecnológicos que a gente pode usar e que fazem com que uma mensagem ela se propague para muito mais pessoas. Mas será que é isso que faz mesmo a diferença? E aí, nessas conversas, a gente chegou numa conclusão que me pareceu bem interessante, que é, não é o que você usa para passar a mensagem, mas como você passa essa mensagem. E eu vou dar um exemplo até bastante claro para a gente começar essa nossa conversa. Um livro. Você pega um livro, eu estou aqui com o meu livro dos médiuns em mãos. Ele é um livro há muitos anos, há centenas, milhares de anos, ele é um livro. Um objeto que você tem várias páginas e que neles estão escritos mensagens, informações, dados. Porém, você pode lançar um livro hoje, em 2021, que não atinja as pessoas, que não divulgue bem uma mensagem como o Espiritismo, ainda que você esteja usando um livro. E você pode usar dessa mesma ferramenta, dessa mesma tecnologia, com uma linguagem mais moderna, mais atrativa, mais fácil de ser compreendida, usando uma tecnologia extremamente antiga. Então, mais do que você colocar aquelas coisas espalhafatosas e usar todas as redes possíveis e imagináveis, a gente pode começar a focar um pouco mais, e eu queria já começar trazendo isso, no conteúdo e na forma como a gente passa o conteúdo. Eu acho que isso já é um pontapé inicial importante para a gente. Excelente. E isso é um outro ponto que eu queria, né, levar nessa live, né? Como tornar esse conteúdo, né, a linguagem mais atrativa, né, nesse período, ainda mais para os jovens, né? Tornar um estudo mais atrativo, mais interativo, talvez. Legal, boa pergunta, Eric. Como tornar isso tudo mais atrativo? Tem uma ação que eu faço, e eu faço também com a Ana, que é a minha esposa, também tem um canal, né, o Spirit Talks, que divulga a doutrina espírita, que é pesquisar referências. E aí a gente começou, pesquisou algumas referências e tal, viu canais de YouTube, viu páginas de Instagram, páginas de Facebook espíritas, falamos, pô, que bacana, tem um pessoal fazendo um trabalho muito legal. Por exemplo, a Gabi, que estava aqui, né, está nos acompanhando, que é cientista espírita, faz um trabalho muito legal.
a Ana no Spirit Talks, tem o Meninas Espíritas, Cantinho Espírita e por aí vai. Porém, algo que ajuda muito a tornar esse conteúdo mais atrativo é não ficar preso dentro da bolha espírita. O que é essa bolha espírita? São as páginas que criam conteúdos espíritas e que são essas, né? Tem um limite ali delas e tem um limite até ainda de criatividade, de inovação dessas páginas, porque nem todas delas, praticamente todas elas são feitas de maneira voluntária, não tem ali um cunho profissional no sentido de ganhar dinheiro com a página, de ter investimento com a página. Então eu comecei a pesquisar muitas referências fora do meio espírita, para ter ideias. E eu acho que isso é muito legal, é muito importante. Inclusive algumas referências que são católicas ou até evangélicas. Porque o que a gente está olhando ali, para tornar o conhecimento do espiritismo, a divulgação espírita mais atrativa, não é o conteúdo dessas páginas. A gente precisa fazer uma espécie de uma engenharia reversa. Você esquece o conteúdo, porque o conteúdo cada página vai ter o seu. E você faz uma engenharia reversa de pensar assim, como é que essa pessoa pegou uma informação e transmitiu para o seu público e isso foi atrativo? O que ela usou? Qual foi a linguagem que ela se apropriou? Quais foram as ferramentas? Quais foram os recursos visuais, os recursos de texto, os recursos de áudio, as relações que essa postagem criou, por exemplo, com a cultura pop, com super-heróis, ou com a ciência, com a física quântica, com a sociedade no contexto atual, com algum tema que está em alta. Então, esse estudo, para quem faz um trabalho de divulgação no espiritismo, eu diria que, não que ele seja crucial, mas ele é muito importante se a gente quer atingir mais pessoas. A gente buscar outras referências, conhecer outros criadores de conteúdo, não necessariamente espíritas, e que possam nos dar ideias. A mesma coisa, Eric, a gente pode falar para as mocidades, né? Essa é uma pergunta que eu já recebi até algumas vezes no inbox aqui do Instagram, pessoal perguntando assim, Júlio, como é que eu posso deixar o estudo na mocidade mais atrativo? Porque os jovens estão sumindo, não estão indo mais para a mocidade, mesmo a gente se conectando aqui online, não precisa nem sair de casa, não estão indo, está diminuindo a frequência. E aí algo que eu costumo compartilhar com o pessoal é assim, primeiro, eu não tenho a resposta padrão e a resposta assim, mágica que vai atrair 200 jovens para sua mocidade. Não tenho e ninguém tem essa resposta. Por quê? Porque eu poderia virar para essa pessoa e dizer, fulano, faz o seguinte, prepara um estudo sobre mediunidade e sobre obsessão e relaciona esse estudo com toda a saga de Harry Potter. E aí você vai conseguir atrair muitos jovens, eles vão adorar Harry Potter, mediunidade, obsessão, vai ser uma loucura. E aí essa pessoa fala, pô, que legal, vou fazer isso. E ela estuda, prepara, faz os slides, coloca ali todas as relações que ela encontrou entre mediunidade, obsessão, Harry Potter, coloca trechos do vídeo, e aí no dia ela leva, que pode ser online ou pode ser até o presencial, né, que em breve, se Deus quiser, vai voltar, e apresenta isso para aqueles jovens. O que pode acontecer? Pode ser que aquele grupo nunca tenha assistido Harry Potter, nunca nem tenha lido um livro, ou conheça assim muito por cima o que é essa história de Harry Potter. Pode ser ainda que esse grupo tenha até tido contato com um filme ou com um livro da saga, mas não goste. Prefira, por exemplo, Star Wars. E aí fica aquela coisa chata, né? Pô, que chato, né? Falar de mediunidade e obsessão tinha que relacionar com Harry Potter? Por que eu estou trazendo esse exemplo, essa história? Porque a dica que eu geralmente dou quando me perguntam isso é: conheça os jovens do seu grupo. Pergunte para essas pessoas o que eles gostam, o que elas gostam, quais séries, quais filmes, quais maneiras de adquirir conhecimento. Não é só a série, o filme, claro que é muito legal, porque a gente relaciona, a galera curte e tal, mas como que você gosta de adquirir conhecimento? Você gosta de adquirir conhecimento escutando?
vendo, praticando, com projetos, né, que é um tipo de aprendizagem muito legal, que é a aprendizagem baseada em projetos. Então você cria um projeto, bota ali uma meta e você vai aprendendo no percurso. Existem inúmeras maneiras de passar um conhecimento adiante. E, para fechar essa questão, algo que eu vejo que também é fundamental, e tive algumas experiências nesse sentido, de jovens acabarem se afastando da mocidade, do grupo ali de estudos, porque não tinham a possibilidade deles participarem. Então era aquela coisa bem professoral, bem de escola. Vinha ali, a pessoa, geralmente um dirigente um pouco mais velho, passa conhecimento, então é passando conhecimento para muitos. E aí você fica ali ouvindo e é isso, não pode questionar muito, é aquela pessoa que detém um conhecimento. Isso é ruim. Isso afasta jovem de centro espírita, de juventude espírita, de mocidade. A participação, o pertencimento ao grupo, ele é fundamental. É fundamental. Então, uma coisa é, conheça a galera para saber o que gosta, o que não gosta, tipo de música, série, filme, livro, maneiras como gosta de conhecer, os conhecimentos que essa galera tem também, e traga para participar junto. Traz para fazer junto e para divulgar junto também. E quando uma pessoa se sente pertencente e acolhida, é muito mais fácil dela se motivar para permanecer ali naquele grupo. Então, é bem interessante isso, né? Primeiro, respeitar a individualidade do grupo, né, e da pessoa, então conhecer. Então, o evangelizador precisa conhecer cada um, né, e o grupo. E também permitir a troca, né, o diálogo, né, ao invés de ser no modelo de professor. Aliás, isso é algo que até acho que nas universidades e na própria escola tem que ser colocado, né, um modelo, em vez de um modelo tradicional de um professor ensinando, uma troca, né, onde um diálogo entre todos ali, né? Então, realmente isso ajuda muito, né? E você tem um exemplo, né, do seu canal, né, o Coaching Espírita, que você coloca todas essas questões em prática. Eu queria que você falasse um pouco também do seu canal para o pessoal, para conhecer como é que você teve a ideia e como é que você colocou isso em prática no seu canal. Bacana, Eric. O canal eu criei em 2017. O primeiro conteúdo mesmo que entrou nele, se não me engano, foi em agosto de 2017. Ele veio, na verdade, de uma inquietação minha. Eu já estava no movimento espírita há algum tempo, trabalhando, trabalhando voluntariamente, né? Tanto na parte musical, eu tive participação na banda Sol de Outubro, também no projeto Carrossel, quanto na parte de mocidades e juventude, no departamento de mocidades da USE, aqui em São Paulo. E ali eu comecei a sentir que eu poderia trazer um pouco desses conhecimentos espíritas, dessas ideias e reflexões que eu tinha, para levar adiante para as pessoas de uma maneira mais leve, mais prática. Eu sentia muita falta disso. Junto com a Carol Oliveira e com a Ana, e com a Fernanda também, a gente criou o canal Meninas Espíritas. Então, eu editei praticamente 200 vídeos do Meninas Espíritas, quase todos os vídeos que estão lá, eu que editei, porque eu trabalho com comunicação, né, com rádio e TV. E ali a gente viu que realmente as pessoas estavam carentes de conteúdos sobre o espiritismo de uma maneira jovial, uma maneira leve, mas assim, com conteúdo, né? Não só uma coisa jogada ali de qualquer jeito, não era uma bagunça, a gente estudava, se preparava, na edição eu ficava pegando, não, isso aqui acho que é melhor a gente tirar, vamos colocar assim e tal. Mas sempre de uma maneira muito tranquila e leve, divertida também. E aí veio a ideia de criar o canal. Eu juntei 2 conhecimentos que eu trazia naquela época. Eu tinha feito o curso na área de coaching, né, que é até engraçado isso, né, porque é o bullying pronto, né, a galera, pô, até coaching espírita agora, que absurdo, não sei o quê. Muitas pessoas acreditavam que era uma maneira de ganhar dinheiro ou de deturpar a doutrina. Eu recebi muitas mensagens, principalmente no início, em relação a isso. E nada mais é do que pegar uma maneira de pensar que o coaching acaba trazendo, e isso assim, nos Estados Unidos, pra você ter uma ideia, coaching é uma coisa super normal e necessária, inclusive. Então, os grandes presidentes de empresas, os presidentes da nação, né,
políticos, líderes religiosos, todos eles buscam um acompanhamento de um coach, que é nada mais que um treinador, que possa facilitar o caminho deles e ajudar eles a superar os seus desafios, os seus perrengues, né, como eu digo. Então, o que eu fiz foi, deixa eu pegar um pouco de toda essa metodologia que eu estou aprendendo, que facilita o conhecimento, e juntar com o espiritismo. Então, quando você vê lá os vídeos, muitos vídeos, praticamente todos os vídeos, obviamente, falam do espiritismo, de um conceito espírita, de uma visão espírita, de uma explicação que o espiritismo pode nos dar, de Jesus, de Kardec. Então eu trago ali a essência do espiritismo, mas na minha linguagem, e aí talvez eu veja o grande desafio do meu canal, e também o meu grande aprendizado como é que eu pego, vou usar mais uma vez aqui o livro dos médiuns, que eu estava fazendo o estudo agora há pouco. Como é que eu pego um conhecimento tão profundo quanto esse, tão abrangente e até bastante complexo, e facilito a compreensão e o entendimento dele? O meu grande propósito, o meu grande objetivo com esse canal, tanto no YouTube quanto no Facebook, aqui no Instagram e também nos podcasts, é esse: tornar as ideias espíritas algo do dia a dia, algo que seja fácil de entender, sem desvirtuar o conhecimento, sem deturpar aquele conceito, mas explicando como a gente poderia explicar nos dias de hoje. Não é porque a doutrina foi organizada, codificada no século XIX, que eu ainda preciso usar as palavras, o jeito de ser, a linguagem do século XIX. A gente pode pegar esse conhecimento que é maravilhoso, incrível, traz para o século XXI e facilita para que as pessoas entendam. Então, o canal ele tem esse propósito. Eu tô há mais de um ano sem gravar vídeos lá para o YouTube. Aqui no Instagram eu tinha dado uma parada, agora eu retomei, inclusive com vídeos. Eu acho que tem sido bem interessante essa experiência que eu não fazia antes. E em breve eu vou voltar. Provavelmente agora já em agosto, com vídeos lá no YouTube. Vou continuar com um vídeo aqui no Instagram, que é o IGTV. Mas tenho gostado muito, Eric, dos podcasts e dos grupos de estudo, que é só áudio. Então, como eu te falei, né, eu estava gravando aqui o do Livro dos Médiuns, é questão de 10, 12, 15 minutos, leio ali um trecho, que eu já deixo meio que separado, edito brevemente e lanço lá nos grupos no Telegram. Então, esse hoje tem sido o meu trabalho com coaching espírita, aos poucos voltando à ativa. A pandemia deu uma quebrada aqui no ritmo, mas estou voltando e tem sido muito legal, tenho aprendido bastante. Excelente. E isso que você falou é bem interessante. Acho que hoje em dia, né, o produtor de conteúdo, não só do espiritismo, mas de outros também, ele tem que aprender não só a focar numa rede só, eu acho, mas ter um trabalho em todas, né? Plural, que acho até mais interessante. Então, tem o Instagram, o Spotify, com os podcasts, né? O YouTube, né? São formatos diferentes, mas todos dá para se utilizar para falar do espiritismo, né? Então, você precisa fazer esse uso tem o Telegram também para divulgar todas essas redes, né? Pois é, a gente tem muitas redes, e aí eu me questionei bastante. Essa foi uma pergunta que eu fiz para a Ana. Minha esposa, ela trabalha com redes sociais, com marketing, né, com publicidade, então ela conhece bastante sobre isso. E o que ela me falou foi muito interessante, que ela falou assim: não dá pra gente estar em todas as redes, porque toda semana praticamente sai uma rede social nova, que não chega pra gente, mas se a gente for pesquisar, você consegue se cadastrar em uma rede social nova a cada semana. Então, o esforço acaba sendo pulverizado. Você não consegue fazer bem uma, nem outra, nem outra. Então, um caminho que parece ser bem legal é escolha as redes que você prefere, que você gosta mais de produzir e que você vai ter mais consistência. Foi isso, inclusive, que me ajudou a tomar essa decisão de, aqui no Instagram, por exemplo, cara, vou falar pra você, eu adoro fazer aqueles posts bem trabalhados, eu abro aqui o Photoshop, fico mexendo e boto coisas, escrevo, não sei o quê. É muito legal, mas toma muito tempo, muito tempo.
E hoje, né, atualmente, eu não tenho esse tempo disponível. Então eu comecei a pensar, como é que eu posso usar melhor o Instagram? Vou gravar vídeo. Porque o vídeo é fácil, é rápido. Eu gravo, é um vídeo de 3, 4 minutos, depois eu ponho a legenda, que é legal, né? Vídeo você usar a legenda, mas também não toma muito tempo. Publico, e aí fico só respondendo os comentários. Inclusive um que eu postei ontem, teve bastante comentário, eu estou respondendo o pessoal por lá. Então, em relação às redes, aí fica até uma dica para alguém que estiver nos ouvindo ou que vai nos ouvir depois, que quer começar um trabalho de divulgação espírita na internet. Escolha uma rede e começa por ela. E aí, aos poucos, quando você já tiver mais fortalecida nessa rede, você pode pular para outra se fizer sentido para você. Porque pode ser que não faça sentido também. E é importante que a gente tenha essa consciência. Pô, será que vale a pena eu abrir um canal lá no Telegram, sendo que eu nem tenho conteúdo para colocar? É só para ter mais um canal e para marcar presença. Não vale muito a pena. É como se você estivesse numa feira, pensa assim, numa feira espírita, né, que tem vários estandes. E aí você quer abrir o seu stand em várias categorias. Então você quer abrir o seu stand na parte de alimentação, na de livros, na de palestras e na de evangelização. Só que todos os seus stands dessas áreas estão vazios. Porque o único que você realmente tem alguma coisa para oferecer para o público é o stand da evangelização. Ali você conversa com o pessoal, tem conteúdo e tal. Os outros é só marcando presença. Só para botar ali o logo do seu trabalho, do seu projeto. Será que vale a pena? E aí eu me questionei muito isso e até deixei de publicar, por exemplo, no Facebook eu não estava publicando mais, não estou publicando. E tudo bem, não tem problema. Coloquei os meus esforços para o Instagram agora. Mas durante praticamente todo esse período de pandemia, nem no Instagram eu estava direito, YouTube também não. Qual era o conteúdo e a plataforma que fazia sentido para mim? O Telegram, onde eu tenho o grupo de estudos do Livro dos Médiuns, uma vez por semana, e é isso. E os podcasts, que eu continuei gravando, coloco lá no Spotify e tá tudo certo. Então, ter essa leveza na hora de escolher a plataforma também é muito importante. Excelente, né? Cada um vai se adaptar melhor a umas ou a outras, né? Então, respeitar também a individualidade nesse sentido. Tem uma questão que eu queria colocar agora, né? É algo acontece comigo, né? Ah, Nesse período, né, de pandemia, muitas pessoas passando por períodos difíceis, e na minha página, em outros lugares, eu recebo, às vezes, pedidos de ajuda e tudo mais, e, enfim, e nem sempre você tem uma formação de psicologia para atender e tudo mais. Como se utilizar das redes, né, hoje, né, pro consolo ou encaminhamento dessas pessoas, né, nesse período tão complicado. Ótima pergunta, Eric, porque isso é muito sério. Isso trata da saúde mental das pessoas e a gente tem que ter muito cuidado em relação ao que a gente vai levar adiante para as pessoas, que mensagem que a gente vai passar. Cara, eu vejo que aqui nesse ponto cabe o primeiro cuidado, e você colocou muito bem, pontuou. Não sou um psicólogo, né? Não tenho formação nessa área. Eu também não. Eu não tenho formação nessa área, eu estou fazendo agora uma pós em psicologia positiva, porque eu sou formado em gestão, e agora estou fazendo psicologia positiva. Ainda assim, isso não me habilita a fazer um atendimento psicológico para as pessoas. Então, o que eu faço é o seguinte, eu analiso a mensagem para ver se dentro da doutrina espírita e do conhecimento que eu tenho, eu posso compartilhar alguma mensagem que, de certa forma, vai acolher aquela pessoa, ou que eu possa oferecer para ela um abraço virtual, né, um acolhimento virtual. Então, acho que esse seria um primeiro passo que eu acho que é importante. Mas o segundo, e que eu costumo fazer quando eu recebo essas mensagens também, é indicar que essa pessoa procure um atendimento psicológico. Existem atendimentos gratuitos, de repente a pessoa não tem condições de pagar, e também, e eu sempre fico com isso na manga, né? Existem algumas páginas, tem uma delas que eu recomendo, que é muito legal, que chama Eureka, que é de psicólogos, de profissionais da psicologia, graduados, pós-graduados, mestrandos, doutorados, etc.
que ali eles têm muitos conteúdos que já ajudam a pessoa que está passando por uma situação difícil na sua vida. Eles fazem lives respondendo esse pessoal, eles têm grupo no Telegram, tem, claro, o atendimento que é pago, né? Mas eles têm muito conteúdo gratuito que às vezes era aquela faísca que precisava no momento difícil que a pessoa está passando. Eu vejo que a gente também tem que tomar esse cuidado, e eu busco tomar esse cuidado, de não tomar as dores das pessoas que nos procuram para nós e a gente carregar esse fardo. E não é que a gente vai ignorar a dor do outro, mas é ter um olhar empático, uma preocupação empática com essa pessoa, sem ter um sofrimento pessoal. Então, qual que é a diferença disso? A preocupação empática é, você se coloca à disposição, você pode mandar uma mensagem de conforto, de consolo, você pode indicar uma página, como eu falei aqui, um canal, indicar para a pessoa buscar auxílio na terapia, você pode ouvir a pessoa, perguntar para ela do que ela está precisando, mas não sofrer com essas mensagens, porque pode ser que você comece a receber muitas dessas. Pensa como que não vai ser o seu dia se toda mensagem que chegar você sofrer junto. Então é um cuidado que eu busco tomar, que é esse, que é ter um certo distanciamento emocional, sem perder a minha preocupação empática com aquela pessoa e com a situação que ela está passando. Mas realmente, como você bem pontuou, não somos profissionais que podem fazer um atendimento psicológico. A gente pode indicar, a gente pode estimular a pessoa, a gente pode deixar ali uma mensagem de conforto, de coragem, de ânimo, para que ela saia dessa situação, porque realmente é algo bastante delicado para lidar. Exatamente, né? Trazendo, né, o consolo que o Espiritismo pode trazer, até pela prece, né? Mas encaminhando também para uma ajuda profissional, e como você falou, tem ajudas, né, gratuitas, CAPS, alguma coisa assim que podem, se a pessoa não tiver condição, que podem auxiliar, né? Então, realmente é muito importante ter isso em mente, né? Enfim, e eu achei bem interessante durante a nossa conversa que você falou, né? Trazer o estudo do Kardec, né? Das obras fundamentais, das obras de decodificação, numa linguagem mais acessível para o jovem, né? E tudo mais, porque é importante ter essa base, né, do espiritismo do Kardec, até para ler outros conteúdos, né, e poder ter depois essa autonomia, né, de poder ler o que quiser tendo essa base. Então, eu queria que você falasse um pouco agora. A minha página, ela foca muito no Kardec, né, espiritismo em Kardec, a importância do estudo do Kardec, de começar estudando, né, o espiritismo nas obras fundamentais, né, começando lá no que é o espiritismo, né, Kardec recomenda, e indo passando para as outras, como ter esse estudo. Boa, legal, Eric. Cara, você estava falando aqui, fazendo a pergunta, eu fiquei pensando. Estudar Kardec, para a gente conhecer o Espiritismo, é algo que a gente tem que fazer. Para começar a conhecer o Espiritismo, enquanto a gente estiver conhecendo o Espiritismo, né, o durante, e depois que a gente achar que já conhece o Espiritismo, porque é uma obra tão vasta, tão grande, que ela não tem um fim. A gente não consegue ver, acredito, né, na atual conjuntura que a gente está e com os conhecimentos que a gente tem, a gente não vê um fim. Para ser, não, beleza, eu já li todas as obras de Kardec, então eu já conheço tudo do Espiritismo. Não conhece. Porque se você reler, você vai ver que tem mais coisas, são muitas informações. E isso a gente falando só do Pentateuco, né? Se a gente for citar aqui o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Tem o que é o Espiritismo, que você citou, que é muito bom. Tem mais outros tantos livros que Kardec publicou. Tem a Revista Espírita, todos os anos ali que Kardec esteve à frente da Revista Espírita. Então, assim, conteúdo sobre Espiritismo, eu particularmente busco em Kardec. E aí, qual que é o critério que eu busco em relação a outras obras? Eu leio várias outras obras de médiuns, de estudiosos, de várias outras pessoas.
mas eu faço um estudo, vou dizer aqui, crítico. Ou seja, um estudo que eu não leio aquilo como se fosse a verdade absoluta. Eu comparo aquela obra com outras obras e com o próprio conhecimento que tem dentro da codificação, né, digamos assim, o trabalho que Kardec fez. Isso me traz mais credibilidade para o conhecimento que eu vou adquirir daquele livro. Então eu não fico preso às ideias só que aquele livro está trazendo para mim, mas eu comparo isso com o restante da obra de Kardec. E eu acho que isso é fundamental. E levar isso para jovens e transmitir a importância de conhecer Kardec para conhecer o Espiritismo, conhecer o contexto histórico, científico, social, filosófico, psicológico do século XIX, para entender como é que um pedagogo para todo o trabalho que ele estava fazendo para começar a escrever esses livros aqui, para trazer esse tipo de conhecimento até nós. Por que ele acreditou tanto nisso? O que estava por trás? Como que eram as ciências da época organizadas? Qual era o pensamento vigente da filosofia também? Então tudo isso é muito legal, é um universo fascinante. Se a gente souber levar isso para as futuras gerações, cara, eu tenho certeza que muita gente vai querer conhecer mais o Espiritismo, vai trazer isso para a sua vida, vai transformar a sua vida e vai se tornar multiplicador desse conhecimento para o mundo. Porque é isso, o Espiritismo, além desses conteúdos que a gente estuda, são práticas. É uma transformação moral que a gente passa. Então, se você só tem acesso à letra, à página, à mensagem, e isso não se transforma em ação, não vai fazer muito sentido o nosso estudo. Você pode decorar a codificação inteira, que não vai fazer muito sentido, não vai te levar muito adiante, não. Às vezes conhecer um pouquinho só, mas já colocar isso em prática é bem melhor. Perfeito, né? Estudar e viver, né, Kardec na prática, colocando na vida pessoal e, enfim, como você disse, eu sempre tenho essa impressão, né? Quanto mais eu leio Kardec, mais eu aprendo. Quando releio, vejo algo novo, né? E tem a revista Espírita, são 12 volumes, tem o que é o Espiritismo, tem muita coisa, então, enfim, estudar para pôr, né, pôr em prática, né? E também, como você disse, conhecer o contexto, eu acho interessante isso, tanto do próprio Kardec, da história e dos antecedentes, né? Do o Mesmer, o espiritualismo que havia na época. Enfim, muito conteúdo para adquirir e conhecer. Então, Júlio, eu queria agradecer bastante sua participação, foi excelente e agradeço bastante e queria ouvir suas considerações finais. Maravilha, Eric. Eu te agradeço também, acho que é muito legal a gente abrir esse espaço em que a gente pode conversar mais sobre o espiritismo, sobre maneiras de divulgar. E como consideração final, o que eu digo tem naquele livro Viagem Espírita, de 1862, é um livro fininho, muito legal, para quem nunca leu, acho que vale a pena. Conta ali relatos do Kardec viajando pela França, divulgando a doutrina, se encontrando com uma série de pessoas e grupos. E ali tem um trecho que ele fala algo que me marcou bastante, quase no final do livro. Ele fala sobre o objetivo que nós temos como divulgadores de popularizar as ideias espíritas. E isso me marca muito porque ele fala o popularizar é tornar algo popular, comum, que todas as pessoas, independente da religião, conheçam. E ele diz as ideias espíritas. Ele não fala assim, vamos transformar todo mundo em espírita e abrir centro por aí no mundo. Não fala. Ele fala, vamos levar as ideias espíritas para todas as pessoas. Então eu diria que esse é um trabalho muito importante e que você está fazendo, que eu busco fazer e que tantas pessoas ao nosso redor estão fazendo também e que a gente pode continuar firme e perseverantes nisso, sabendo que essas ideias elas podem realmente transformar a sociedade que a gente vive. Muito obrigado, Eric. Foi um prazer estar aqui com você. Excelente. Então, quero agradecer mais uma vez. Realmente, leiam essa obra, Viagem Espírita, é muito interessante ver como Kardec ia até os grupos e divulgava o Espiritismo presencialmente também. E, enfim,
Até recomendo, tem um site chamado Kardecpedia, que tem todas essas obras do Kardec, que tem Viagem Espírita, que é Espiritismo, todas lá catalogadas. Mas enfim, eu queria agradecer a Júlio, você mais uma vez, excelente, e agradecer a todos aqui que comentaram, que enviaram seus corações. Estou vendo aqui o pessoal comentou. Muito obrigado mesmo. A Michael, a Dayana, muito obrigado. E, pessoal, nos vemos numa próxima live, num próximo vídeo. Então, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.